Oi, olá, aqui é Luciana Monteleone, para essa live aqui, para falar com vocês mais um pouquinho sobre barras de Axis, sim, e responder algumas perguntas aqui que estão me fazendo, gente. Como eu utilizo as barras de Axis no meu dia a dia? É bem interessante, essas perguntas são bem interessantes, porque eu, por exemplo, utilizo as barras de Axis todos os dias, no meu dia a dia. Até sem perceber, às vezes a gente utiliza. Até sem saber muito bem que tá usando. Por quê? Porque quando a gente pratica alguma coisa faz muito, muito tempo, aquilo fica dentro da gente. Aquilo faz parte do nosso ser, da nossa vida, das nossas escolhas diárias, dos nossos hábitos, né? E um hábito muito delicioso e muito saudável é, sim, utilizar as barras de Axis no dia a dia. Para mim, pelo menos, desde que eu aprendi. E já vão aí 6 anos que eu aprendi, que eu fiz a minha primeira sessão, meu primeiro curso de barras de Axis. E dali para frente foi só transformação, expansão de consciência, largar velhos hábitos, conseguir dissipar pontos de vista, conseguir dissipar crenças e padrões que eu nem sabia que não eram meus e não eram, né? Aquelas coisas que a gente traz, que são meio hereditárias, que são de família, de sociedade, que a gente acredita muitas vezes que são da gente e não são, né, gente? Não são. Então, pra gente se livrar de tudo isso, do que tá ali há tanto tempo, né, com a gente, leva realmente bastante esforço, né? Leva bastante dedicação. E eu posso dizer que eu sou terapeuta há muito tempo, né? Vivo nessa busca da vida espiritual, do esoterismo, desde criança, né? Já aprendi astrologia pequenininha, estudo até hoje, numerologia desde pequenininha também, outras, radiestesia, né? Que todo mundo sabe que eu sou radiestesista, quer dizer, quem não sabe tá sabendo agora. Desde pequena também, enfim, minha pesquisa, né, a minha amizade, meu trabalho com os cristais desde pequena, e outras terapias que foram vindo, né, que eu fui aprendendo durante todo esse tempo de vida, né, e de experiências que a gente vai tendo, e sim, todas contribuíram para me libertar, para me empoderar, para eu me descobrir cada vez mais todas as coisas. Mas as barras de Axis, elas têm um diferencial, gente. É uma terapia que expande, né? Mais que uma terapia, é um estado de consciência que a gente entra quando a gente começa a praticar as barras de Axis, porque a gente vai percebendo os nossos bloqueios muito claramente, mas não fica chorando, não fica trabalhando aquilo de forma terapêutica. E eu sou terapeuta, eu sou psicoterapeuta também, né, gente? Então eu posso dizer que as barras de Axis, elas são libertadoras, elas desbloqueiam e liberam a gente e as nossas questões, né, os nossos pontos de vista rígidos, as nossas questões, as obrigações que a gente se coloca muitas vezes por honrar, né, as pessoas que a gente gosta, ou a nossa família, ou aquilo que sempre esteve com a gente, né, e já se tornaram hábitos. As barras de Axis, ao contrário das outras terapias, elas liberam com muita facilidade, né, sem ter que ficar esmiuçando, né, sem ter que ficar colocando os pontos de dor, tocando naquela dor para que aquilo libere. A gente faz uma sessão, a pessoa traz a questão e ela vem com uma visão, né? A gente vai com uma visão para a sessão daquilo que estava nos incomodando, e quando a gente sai com outra visão. E é uma terapia que pouco se fala, né? A gente não fala, a gente toca os pontos, a gente corre alguns processos,
verbais, né? Processos quânticos de liberação de tudo, dos 32 pontos, né? Como eu sempre falo, que são vários pontos que a gente toca numa sessão, por isso que a sessão de barras de Axis é tão fantástica e libertadora e age com muito mais rapidez do que a maioria das terapias, que eu conheço pelo menos, né? E eu conheço muita gente, eu já fiz mais de 100 cursos de terapia, muito mais, de formações terapêuticas na minha vida, e especialização, pós-graduação, enfim. Então eu digo da minha experiência. Barras de Axis são bem mais rápidas, né? A gente se sente muito melhor depois de uma sessão e a gente começa a ver as coisas de uma forma diferente, mais leve, né? Mais consistente, mais opa, tô presente no aqui e agora, passado, passado, presente, presente, futuro, futuro. E o futuro é a gente que cria. Essa é uma das coisas também que eu aprendi com as barras de Axis, né? O futuro a gente cria a partir das nossas escolhas. Então, o que eu escolho no meu dia hoje é o que vai ser no meu dia de amanhã, e no depois de amanhã, e no depois de amanhã. E pode ser que sejam escolhas definitivas que durem muito tempo, né? Que levem muito tempo na nossa vida. Tem escolhas que a gente faz que são contratos, né? Muitas vezes, que a gente assume e vai para muito tempo da vida. Então, isso é uma das coisas que o Axis ensina pra gente. Que escolhas criam nossa realidade. E escolhas determinam, muitas vezes, aquilo que vai acontecer com a gente, né? E também, o que eu escolho hoje, eu posso desescolher amanhã. Sim, eu tenho total liberdade. Olá, tudo bem? Bem-vinda aqui. Eu tenho total liberdade para escolher e desescolher o que eu quiser, né? Porque a vida é minha, as escolhas são minhas e quem vai pagar o preço pela escolha, né? Sou eu. Então isso a gente fica bem consciente com as barras de Axis, né? Por quê? Porque as barras de Axis, elas são o quê? O momento em que a gente começa a expandir a consciência de uma forma leve, de uma forma fácil, de uma forma com menos peso, né? Os pesos, quando a gente vai trabalhando as sessões, eles vão saindo e a gente vai tendo momentos, insights, né, de consciência e que a gente fala, poxa, demorou, eu fiz tanta terapia para isso e, né, agora aqui no meio da sessão me veio essa liberação, esse insight. Sim, é assim, de uma forma simples, sem muito sofrimento, sem ficar chorando para liberar aqueles traumas e aquelas situações, gente, que nos prendiam há tanto tempo. Então, as barras de Axis eu vivo todos os dias. Primeiro que eu corro as minhas barras, né, todos os dias, né, os pontos, né, o que eu preciso trabalhar aquele dia, o que eu desejo trabalhar naquele dia. Se é dinheiro, eu toco as de dinheiro, se é criatividade, eu toco de criatividade, mando correr minhas barras, e eu tô aqui no meu dia a dia fazendo sem nenhum problema. Se eu tô andando na rua, eu posso correr as minhas barras, eu posso fazer minha terapia com barras. Se eu tô sentada assistindo televisão, eu posso correr minhas barras. Se eu tô no meu jardim, se eu tô lendo um livro, eu posso mandar correr minhas barras. As barras não têm... tanta liberdade que as barras de Axis nos dão e que o Axis Consciousness nos dá, né? A partir dessa expansão de consciência que a gente tem com tudo isso, ao começar a praticar, né? O Axis e as barras, as barras a gente pode correr em qualquer lugar, gente, né? Em qualquer lugar. Não é, eu não estou num consultório, eu não tenho música, eu não tenho incenso, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, aquela preparação, musiquinha, luzinha. Não precisa de nada disso. A gente pode ajudar uma pessoa, a gente pode nos ajudar em qualquer lugar que a gente estiver. A gente não vai deixar... Olá! Gratidão por entrar aqui. A gente não vai deixar de atender uma pessoa porque a gente não tem uma sala, a gente não tem um local, a gente não está com tudo preparado, com luzinha, não. As barras te dão liberdade de atender as pessoas em qualquer lugar. Por isso que eu falo que quando a gente faz um curso de barras, a gente muda o estado de consciência já no primeiro curso, né?
já no primeiro curso. Primeiro curso que eu digo é porque quando a gente faz um, a gente logo vai fazer o outro, né? E se a gente quer se tornar um facilitador, a gente tem que fazer outros cursos de barras, né? Mais de um. Então, por isso que eu digo. Eu, por exemplo, faço todos os anos, né? Curso de barras, desde o primeiro, né? Às vezes até mais que uma vez por ano. Por quê? Porque a gente aprende muitas coisas com outras pessoas, né? Tudo é energia, as barras são energéticas, né, gente? Então, tudo é uma questão de receber barras não sempre da mesma pessoa, ou seja, receber uma sessão, é legal a gente trocar, é legal a gente receber de outras pessoas, porque cada um tem uma contribuição a nos dar, né? E essa questão da contribuição é muito interessante nas barras, porque quando você faz um curso de barras de Axis, você pode fazer troca de sessões, né? Com outros praticantes, com outros terapeutas. Então, é isso que eu digo, e a gente faz ambulatórios de barras a preços bem acessíveis para as pessoas conhecerem. Então, uma expansão de consciência muito grande, né? Ao lidar com os problemas, ao lidar com situações difíceis, a gente tem uma expansão, a gente lida com as coisas de uma forma bem mais tranquila, né? Quando a gente está na pegada das barras, quando a gente está praticando, quando a gente está recebendo barras de Axis, né? Com frequência. Que mais? Como eu utilizo? Eu utilizo os processos verbais, que a gente tem acesso. Eu utilizo, como eu já disse, eu toco nas minhas barras. Hoje eu acordei meio achando que não tô bem de saúde, acordei meio indisposta, o que eu vou fazer? Vou tocar minhas barrinhas de cura, vou mandar correr por um determinado tempo de corpo e vou tocando minha vida e vou melhorando, né? Se eu tô com algumas outras questões que eu preciso trabalhar, as questões de controle, né? Que eu tô me achando sem controle, sem organização pessoal, perdendo controle ou muito controladora, eu vou correr minhas barras de controle, né? Enfim, dá pra gente correr várias e várias coisas, né? Se a gente quer melhorar as questões de rejuvenescimento celular, de memória, a gente pode correr a torradeira de envelhecimento, por exemplo, né? E tem outras coisas que a gente aprende, né? Também com tudo isso. Então, gente, tudo isso a gente aprende no curso de barras de Axis, né? E também recebe durante as sessões de barras de Axis. Então, é muito fantástico, né? É viver com facilidade, alegria e glória. O que é viver com facilidade, alegria e glória? Que é o mantra de Axis. Consciousness. É simplesmente encarar as coisas a partir não do choro, da tristeza, do trauma, do drama, de ficar preso numa realidade de sofrimento. Não, é simplesmente se liberar disso, né? E acreditar que tudo acontece com facilidade, alegria e glória. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, elas vêm e passam. Se a gente chorar menos, se a gente ficar menos preso ao sofrimento, elas vão passar com muito mais facilidade. Então, isso é a facilidade, alegria e glória. Saber que, hoje eu tô com gripe, vai durar 2, 3 dias, com facilidade, alegria e glória, eu vou me cuidar para não passar para ninguém o mais possível, né? Que eu puder, e vou ficar descansando, se possível for para mim, esses 2, 3 dias, e vou me alimentar, vou tomar uma vitamininha, uma aguinha de coco, vou melhorar meu sistema imunológico, e pronto, passou. E eu não vou ficar chorando porque eu tive aquilo, ou pegado naquilo, o que eu perdi nos dias que eu tava com aquilo. Não, era um momento que eu tinha que passar, passou com facilidade, alegria e glória. Pode ter tido febre, pode ter piorado, mas passou, como tudo passa. Agora, se a gente ficar chorando, levando aquilo de uma forma negativa, uma gripe de 3 dias, ela vai durar uma semana, 10 dias e pode virar outra coisa, né? Sem facilidade, sem alegria e sem glória. Então, coisas boas que acontecem. Eu ganhei um prêmio. Olá, bem-vinda aqui. Eu ganhei um prêmio, né? Eu ganhei uma promoção. Eu vou vibrar muito, vou agradecer muito. E aquilo veio com facilidade, alegria e glória, porque eu estava na vibração da facilidade, alegria e glória, né? E também vai passar. E outras coisas virão com mais facilidade, alegria e glória. Então isso é estar sempre presente no agora, consciente
daquilo que pode acontecer e aberto às infinitas possibilidades, gente. É isso que a gente vive e utiliza todos os dias quando a gente está na frequência das barras de Axis, né? Quando a gente aprende e aplica, se auto-aplica ou recebe sessões, né? E a gente, como eu disse no começo, vai vivendo numa situação de estar presente conscientemente, né? A gente aprende que julgamento leva a gente para o buraco, né? Que o auto-julgamento nos autodestrói e o julgamento para o outro, né? Que a gente faz para o outro, para os outros, destrói a gente muito mais do que vai destruir o outro, né? Então, isso são coisas que a gente também vai aprendendo cada vez mais quando a gente pratica Axis Consciousness e as barras de Axis. No curso de barras de Axis, você vai aprender sobre julgamento, o quanto que isso destrói a vida, né? Como eu também aprendi, a partir do curso de barras de Axis, eu já tinha uma noção, né, de que isso não era legal, mas a partir do momento eu fico vigiando realmente os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas ações, para que eu não caia no julgamento, porque isso é terrível, né? É um buraco tão profundo que a gente cai quando a gente julga, que aí sim, muitas vezes a gente vai pagar um preço bem caro por isso, né? Julgamentos são piores, gente, do que muitas vezes do que uma ação, né? Porque o julgamento ele é uma ação energética, uma ação do pensamento, uma ação diretamente voltada para si, para a gente, que é autodestrutiva, né? E muitas vezes um julgamento ele não tem nada de verdade, ele só é um julgamento. E muitas vezes ele também, quando a gente faz para o outro, ele vai destruir a vida do outro. E vai nos destruir pelo menos o dobro do que a gente julgou o outro. Então, isso é uma das coisas também que a gente aprende que eu uso todos os dias. Então, aqui eu falei algumas coisas que eu uso, né, gente? Outra coisa que eu uso é o que mais é possível, como pode melhorar, as perguntas. As perguntas eu aprendi com as barras de Axis, que elas mudam, elas abrem espaço, elas abrem caminho, né? E quem me segue vê que eu vivo colocando perguntas conscientes, consciência no agora, né? Perguntas, né? Frequência do dia, por quê? Com perguntas, o que mais é possível para que aquela situação se resolva? O que mais é possível para que, com facilidade, alegria e glória, eu faça aquela viagem que eu desejo? O que mais é possível aqui que eu ainda não percebi? Que se eu tomasse foco, se eu colocasse foco naquilo, poderia mudar minha vida com total facilidade. Pergunta. O que mais é possível aqui que eu não percebi ainda e que é magicamente, né, contribuição para minha vida. Quantas contribuições eu posso ter e ser para esse planeta lindo que a gente vive? Quanta contribuição eu posso ser para minha vida se eu solto o controle? Tudo isso é pergunta, gente. O que mais é possível mudar aqui se eu soltar o controle? O que mais pode ser expansivo, expandir na minha vida se eu soltar o controle? Se eu me deixar, se eu acreditar que o universo sim conspira ao meu favor, se eu soltar o controle. Então isso também eu aprendi, né? Uma das coisas que eu utilizo e aprendi, as perguntas com as barras de Axis. E tem muito mais, gente. Como pode melhorar, né? As pessoas que praticam Axis sempre falam, como pode melhorar? Como pode melhorar o ruim? Como pode melhorar o bom? Sim, como pode melhorar? Se tá bom, como pode melhorar? Se tá ruim, como pode melhorar também? Essas são coisas que a gente vai aprender lá no curso de barras de Axis, né? E é isso, como eu utilizo as barras de Axis no meu dia a dia. São essas coisas todas aí. Oi, gente, quem tá entrando, gratidão. Ver essa live desde o começo, que eu tô falando aqui como é que eu utilizo as barras de Axis no meu dia a dia. E é que você também pode utilizar, desde que você tenha feito um curso, conheça, pratique ou receba sessões, né? É isso, gente. São essas e muitas outras ferramentas que a gente tem, né?
quando a gente começa a fazer um curso de base de Access, a praticar Access Consciousness e fazer essa expansão de consciência diária. Então eu utilizo sim tudo, para todas as coisas. Quando começa a vir um pensamento esquisito, que não é meu, ai, que não me pertence, eu vou lá no a quem pertence isso? É uma pergunta que a gente aprende, né? A quem pertence isso? Se é meu, eu vou destruir, descriar. Se não é meu, eu vou devolver para o remetente, para a pessoa, né? Que eu peguei, às vezes eu tô andando na rua, não é nem que uma pessoa te manda alguma coisa ruim, mas às vezes você tá andando na rua, você pega uma energia, uma forma de pensamento que não é sua, que não é minha, então eu simplesmente devolvo para aquela pessoa, porque aquilo não é meu. Com consciência, com amor, com alegria, mas que volte para o endereço de onde veio, né? Então muitas outras coisas a gente pratica todos os dias quando a gente faz o primeiro curso, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto, depois quantos você quiser fazer de cursos de barras de Access, né, gente? Então, eu agradeço, eu sou Luciana Monteleone, eu agradeço por você que tá aqui um pouquinho, por você que ficou a live toda, por você que viu pedacinhos, que dedicou seu carinho, a sua atenção a mim, a me ouvir, a ouvir essa live. E se você gostou, compartilha com quem você quer bem, que a gente está aqui no mundo para compartilhar, contribuir, que contribuição gera abundância. E competição gera escassez. Essa é a minha frase de muitos e muitos anos, né, gente? Quem me conhece sabe que eu falo isso há muitos anos. Então é isso aí, vamos contribuir, vamos colaborar. Um beijo, espero ter contribuído com você. Gratidão!